Então agora estamos gravando. Evoé, venha logo nosso amigo Marcelo para participar do nosso joguinho. Continuamos aqui. A gente parou a leitura no PDF na página 63 e no livro físico na página 97. A gente. Nossa, eu tô sem caneta, sem nada aqui. É isso mesmo, produção? Coisa horrorosa, hein? Peraí, peraí. Vamos. É, E daí, a gente está no livro na página 97 e Totem e Tabu tem muito mais coisa ainda? Deixa eu ver. Tem bastante texto ainda, né? Nossa, tem bastante texto. Totem e Tabu é comprido. É isso mesmo? É? Deixa eu ver. Nossa, vamos até, passa da 155 a 200 e... Gente, a gente vai ler muito tempo Totem e Tabu, viu? Compridaço. Então vamos lá. A gente está na 63 e do PDF e vamos até a página 90. E estamos na página 97 no físico, né? Maravilha, então. E paramos na palavra a estranheza. É isso? A estranheza, a estranheza. Onde é que está aqui? Não está aqui a palavra? Eu acho que. Quem está com o livro físico? Eu tô. Acho que eu estou enganado, não é 97? Não, 96. Ah, tá. 96. A estranheza. No livro físico 96. Tá bom. Então vamos lá. A estranheza desse tabu dos nomes, que estava falando dos nomes, né? De não dizer o nome dos mortos e tal, né? A estranheza desse tabu dos nomes será atenuada se tivermos presente que para os selvagens o nome é elemento essencial e patrimônio importante da personalidade, que eles atribuem à palavra o pleno sentido de coisa, né? Uma proximidade imediata entre palavra, que é a simbolização, signo, né? E a coisa em si. O mesmo fazem, como já expus em outro lugar, nossas crianças, que não se contentam com a ideia de que a semelhança das palavras carece de sentido e deduzem coerentemente que, se duas coisas têm nomes que soam iguais, isso indica uma profunda concordância entre elas. Mesmo o adulto civilizado pode perceber em várias peculiaridades de sua conduta que não está tão longe como pensa de levar a sério e ao pé da letra os nomes próprios, assim como também crê que seu nome se acha peculiarmente ligado à sua pessoa. Está de acordo com isso que a prática psicanalítica encontra repetidas ocasiões de assinalar a importância dos nomes no pensamento inconsciente. Essa ideia de correspondência, de imediatez entre palavras e coisas, e entre ideias e os nomes, entre significantes e significados, óbvio que para a psicanálise isso abre por demais, por exemplo, para as questões que o nosso querido amigo, também falado agora há pouco, falávamos dele, nosso amigo Lacan, vai trabalhar de braçada. E, por exemplo, é por isso que a gente gosta, por exemplo, de rimas, tanto rimas perfeitas quanto rimas imperfeitas, também chamadas de rimas toantes, né? Rimas toantes. É por isso que você acha bonito quando o Chico Buarque canta lá, né? Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, como se fosse o único, como se fosse bêbado, porque todas essas palavras são proparoxítonas. E na língua portuguesa, o proparoxítono traz uma sonoridade esdrúxula, de modo que soa bem aos ouvidos. E depois como é que é o nome? O Chico Buarque vai fazer a troca, né? Como se fosse príncipe, essa refeição como se fosse bêbado, e assim vai fazendo essa troca, essa brincadeira, né? Como se uma palavra, como se príncipe pudesse ser bêbado, pudesse ser trôpego, né? Esse deslizamento de significantes, olha o tio Lacan.
esse jogo de coisas faz com que a nossa estrutura mítica nos proporcione cócegas, né? E é assim que a gente funciona, ou parece funcionar, às vezes ao nosso favor e tantas vezes contra aquilo que nós patologicamente chamamos de eu, né? Vamos lá. Como era de esperar, a atitude dos neuróticos obsessivos em relação aos nomes é idêntica à dos selvagens. Eles mostram uma total sensibilidade de complexo em relação a enunciar ou escutar certas palavras e nomes, tal como os outros neuróticos, e do tratamento que dão ao próprio nome se origina um bom número de inibições frequentemente graves. Uma doente que eu conhecia, que sofria desse tabu, evitava escrever seu nome com medo de que ele caísse nas mãos de alguém, que então entraria na posse de uma parte de sua personalidade, no veemente esforço de guardar-se das tentações de sua fantasia, ela havia se imposto a obrigação de nada entregar de sua pessoa. Esta incluía primeiramente seu nome, depois sua caligrafia, e assim ela terminou por deixar de escrever. Por exemplo, como é que é a história de que já virou até meme, enfim, já é uma piada, mas vem da cultura popular e não só da piada, mas de práticas, né? Eu acredito que de práticas religiosas, né? Costurei seu nome na boca do sapo, não é? Aquela coisa de pegar o papel com o nome, botar numa bacia com água, aí uma faca na bananeira no dia de Santo Antônio embaixo da cama, no copo d'água, e aí vem um monte de uma cadeia de significantes assim, né? Uma sobre a outra, and so on, né? É isso. É essa coisa que nos parece tão estranha, tão esquisita, tão tão bizarra, tão familiar, mas assim, e que a gente se acha tão civilizado, mas que nos organiza numa potência em última instância. E se a gente ampliar para além das palavras, ampliar os gestos, ampliar as formas, ampliar a, toda uma cadeia de significantes, tomando como significantes simbólicos, inclusive não só as palavras, mas as formas da aparência em geral e da semiótica, da semiologia persiana. Aí a gente vai, sabe aquela coisa, eu gostei de tal pessoa, porque aquela pessoa tem um semblante, um rosto que me lembra não sei quem, que eu tive uma relação afetiva, lá, lá. E aí você começa a entender que o nosso pensamento é muito mais totêmico do que a gente gostaria de admitir, não é? Ou não dizer o nome de Deus em vão. Sim, né? Não dizer o nome de Deus em vão, né? Que a Jaqueline colocou aqui na conversa. E é interessante até porque, a rigor, o nome de. Eu acho interessante, né? Porque não dizer o nome de Deus em vão. Mas qual é o nome de Deus? A rigor, assim, não é, mas assim, para as pessoas, né? Para os mortais, todos nós, né? O nome de Deus é Deus. Fala, não diga o nome de Deus em vão. Mas e daí tá dizendo, então, porque diz Deus, né? Então, né, é uma metalinguagem de uma ordem perversa, né? Ou tem a própria questão da palavra Deus, né? Entre os hebreus, se eu não estou enganado, que vem do tetragrama, que é impronunciável, né? Que uma das traduções é Jeová ou Yahvé, né? E que são nomes impronunciáveis pela ausência da vogal e tal, enfim toda essa preocupação muito neurótica obsessiva dessa precisão, né? É, é por isso que nós, neuróticos obsessivos, nos tornamos pesquisadores, né? Contumáveis, né? Nós somos pesquisadores, assim, farejadores de vestígios e rastros. Por quê? Porque nós nos preocupamos com os detalhinhos mais neuróticos, mais, né, mais específicos das coisas, né? Isso acaba sendo muito útil para uma investigação e péssimo para a gente dormir bem de noite. Diz aí, Jaqueline. Desculpa, eu tô com a internet um pouco instável e não consigo abrir, senão ela vai cair. Uhum. Mas acho interessante essa colocação sobre os nomes, porque se a gente volta lá na Bíblia, por exemplo, a gente vai ter, né? No início era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, essa questão da palavra, se a gente remontar toda essa tradição cristã,
a gente vai cair de novo na questão da palavra, né? E você falou que tem essa coisa, né, que Deus vem do hebraico, do impronunciável, e a gente retoma, né, que Deus era o verbo, né? Então, a palavra como sendo uma força, né, motora e motriz de questões, né, e desde o início, assim. Então, achei interessante isso. E como eu venho de uma formação cristã muito forte, e me rebelei depois, né, isso ainda fala em mim com muita força. Claro, né? Todos nós, né? Acho que assim, eu tenho um grande amigo que ele é padre, né? É, mas ele é um padre alternativo, né? Mas ele é padre. E ele brinca muito, ele é o nosso band leader da nossa banda, ele é o vocalista da banda. E ele brinca muito, eu acho engraçado que ele fala assim, que a diversão dele no avião é ver a conversão dos ateus. Que é a primeira turbulência que dá, todo mundo fala, ai meu Deus, aí o ateu se converte, né? Mas é porque, assim, a ideia do teísmo é tão marcado na cultura que é legal isso, né? Talvez a única possibilidade verdadeira do ateísmo não seja a plena descrença num Deus, mas a possibilidade de brincar com Deus. Mas, ora bola, se a gente brincar com Deus, ou a gente se torna muito ateu, ou mais religioso ainda a gente se torna, uma vez que a gente se aproximaria dele. E esse que é o paradoxo, no final das contas, ser ateu é ser um profundo religioso, e ser um religioso é ser um ateu, né? E isso nos leva a Lacan, né? Mais uma vez, também, né? Que acho que foi o barato do Lacan, é essa coisa, o inconsciente é construído, organizado enquanto linguagem, né? Porque é a linguagem, é o que nos coloca. Ainda que outros mamíferos tenham linguagem, como elefantes e golfinhos, não se compara a nossa linguagem falada com palavras, com signos significantes, com sinais, né? É, organizada dessa maneira, né? Lembrando que, e eu gosto, tem uma questão do estudo da poesia em especial, que eu acho primoroso para pensar essas coisas a partir de Lacan, mas não só, que é, por exemplo, quem me deu essa explicação maravilhosa uma vez foi o meu querido ex-supervisor de pós-doc. Se tudo der certo, amanhã eu vou encontrá-lo na festa, né? E Pedro Marques, uma figura, né? Se um dia ele ver esse vídeo, abração, Pedro. E ele uma vez estava me explicando, a gente estava no melhor lugar para estudar poesia, a gente estava no bar. E ele estava me explicando que, assim, a gente subestima muito a poesia, a gente subestima mesmo o poder da palavra, né? Porque, assim, a gente acha que a nossa civilização é construída na escrita, na palavra escrita. Mas não é, né? Se a gente pensar a escrita 5 mil anos antes de Cristo, então vamos lá, mais ou menos 5 mil anos, vai ser 5 mil anos, mais 2 mil anos, 7 mil anos, põe a 8 mil anos, põe a 9, põe a 10 mil anos, pronto. 10 mil anos de escrita. Quantos mil anos a gente tem de linguagem antes da escrita? E aqui você vai falar, mas o que que isso é importante? Isso é importante porque antes da escrita, o que que a gente tinha como grande mecanismo de comunicação? A gente tinha a poesia, que vinha fundida à literatura, à dança, à música e à religião. Eu Então, sabia que ia passar o, por o que que acontece nesse jogo? Nesse jogo de linguagem, a gente se forma pela linguagem, a gente se organiza pela linguagem Tá falada, bom? e Se nesse ele sabe jogo por de que vocês vão sons, viajando. só uma coisinha aqui, pronto. E nesse jogo de sons, e nesse jogo de imagens, nesse jogo veloz de repetição, de signos, de rimas, de marcações musicais, de deslizamento de significantes. Então, assim, essa estrutura mítico-totêmica, ela é muito poderosa. A gente vacilou demais achando que porque a gente inventou a escrita e depois a suposta razão dita ocidental, que a gente abandonou esses mecanismos tão intuitivos de composição. Mas a gente é forjado na palavra viva, na palavra sonora, na palavra audível. E aí está o poder da psicanálise. O paciente vai lá para falar, não vai lá para escrever.
Ele não vai lá para mandar um WhatsApp, ainda que o paciente teime em mandar o WhatsApp para o seu analista. Ele vai lá para falar. E é nessa hora de falar que ele está mexendo com um mecanismo que é muito primordial, que é muito poderoso. E que a gente faz isso muito antes da escrita. E essa palavra nos trai, essa palavra nos denuncia, essa palavra nos diz de nós mais do que nós mesmos, né? E daí a importância dessa reflexão aqui dos nomes, tal, tem tabu, né? Então essa coisa, eu sou ateu, né? Ah, mas a religião ainda me marca, claro, mas a ideia de Deus ainda me marca, ainda me sulca, ainda me constitui, claro, porque essas coisas vieram antes de mim e dizem de mim, antes de eu ter sido inventado, né? Antes de eu ter sido soprado, né? Não é verdade? Então, legal, né? Legal pensar desse jeito, né? Tendo em perspectiva a voz e e a, a voz e o significante sonoro dito, enunciado, muito antes até da invenção da escrita. É legal a gente lembrar desse pequeno detalhe, né? A Jaqueline aqui, né? Usamos a palavra Deus, muitas expressões, né? Vai, fica com Deus, meu Deus, se Deus quiser, enfim, muitas outras. Sempre tá no tal do verbo que está no início de tudo, segundo os prescritos bíblicos, que você tinha falado, né? No início era o verbo, né? Que você disse, né? Muito, muito legal, né? Porque isso é muito, inclusive na análise, né? É muito legal a gente ouvir os verbos, né? A gente ouviu o paciente trazendo os seus verbos, como ele articula, como ele concorda os verbos, como ele organiza as ações, né? Como que ele essa palavra atua, né? Tem um pesquisador muito interessante, recomendo demais os livros dele, né? Do que eu li dele, eu gostei demais, que é um cara chamado Paul Zumthor, que ele tem uma obra, uma das principais obras, chamada A Letra e a Voz. Vocês vão encontrar bastante em PDF esse texto, assim. E ele fala da ideia de como a voz e a palavra, ela se organiza enquanto performance. E a palavra precisa ser entendida na ordem do corpo, da própria performance corporal da palavra. A palavra é atuada. De certa feita, toda palavra, se a gente jogar para psicanálise, ela já é um acting. Ela já é um acting. Então, se você entender a palavra a partir dessa força, porque isso nos constitui muito antes da escrita, muito antes da razão, da nossa arrogante a razão ocidental, né? Acho que vale bem a pena pirar nessas coisas. Legal, né? Bom, viagens à parte, vamos lá. Onde é que eu parei? Depois da caligrafia, terminou por deixar de escrever. Já não nos surpreende, então, que os selvagens pode começar a ler os selvagens somos nós, né? Dito isto, né? Que os selvagens considerem o nome do morto como parte da pessoa deste e o tornem objeto do tabu, que lhe diz respeito. Falar o nome do morto pode ser remontado ao contato tido com ele. Devemos abordar o problema mais amplo de por que esse contato é atingido por um tabu tão rigoroso. A explicação mais evidente apontaria para o natural horror despertado pelo cadáver e pelas mudanças que logo nele se observam. Algum papel também desempenharia o luto pelo morto, como algo motivador em tudo o que a ele se refere. Mas o horror ante o cadáver não responde por todos os detalhes dos preceitos tabus. E o luto não explica por que a menção do nome do morto é uma forte injúria para os que a ele sobreviveram. Pelo contrário, o luto gosta de ocupar-se com o falecido, evocar sua lembrança e conservá-la tanto quanto possível. Daqui, se a gente entrar em luto e melancolia, há altas questões importantíssimas, né? Outra coisa que não o luto deve ser responsabilizada pelas particularidades dos tabus, algo que manifestamente tem outras finalidades. Precisamente os tabus dos nomes nos revelam esse motivo ainda ignorado e, se as práticas nada dissessem, nós o saberíamos pelos próprios selvagens que guardam o luto. Eles não escondem o fato de que temem a presença e o retorno do espírito do morto. Realizam um bom número de cerimônias a fim de mantê-lo distante, de afastá-lo. Pronunciar seu nome lhes parece uma invocação, que logo será seguida por sua presença. Portanto, tudo fazem para impedir essa invocação
e esse despertar. Disfarçam-se para que o espírito não os reconheça, ou deformam o próprio nome ou o nome do espírito, irritam-se com o forasteiro desconsiderado, que fala o nome do espírito e, desse modo, incita-os contra os sobreviventes. É difícil escapar à conclusão de que eles sofrem do temor da alma do falecido transformada em demônio, nas palavras de Wundt. Sobre essa coisa dos mortos e do nome, né, como uma representação que se retoma e se confunde com o próprio objeto distante e tal, né? É, eu me lembro certa vez que eu dava aula, isso, milênios atrás, eu estava dando aula no primeiro ano de ensino médio e eu estava dando aula sobre filosofia, trabalhando com estética. E eu resolvi falar sobre a questão dos homens nas cavernas, né, e sobre as representações pictóricas e tal, 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 tal. E daí teve um momento que uma aluna falou assim: Ah, mas que doideira, professor. Você acha mesmo que eles representavam um animal ali na parede das cavernas? Eles acreditavam que ao representá-lo, eles estariam mais próximos desse animal para caçar e tal? Eu falei: Eu acho. Acho mesmo. Ah, mas isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso não faz sentido. Eu falo, não só fazia, como faz até hoje, né? Ela falou, imagina, professora, a gente não tem mais isso. Eu falei, tem. Você quer ver? Na época, existia aquela revista que vendia, porque não existia revista, existia banca, existia um monte de coisa, né? Existia aquela revista Capricho. E eu cheguei e falei, pensem aqui, meninas, aquela revista Capricho, que saiu o moço bonito, né, que vocês gostam da moda. Quem que é o moço bonito na moda? O ator? Quem que era? Sei lá, Rodrigo Santoro, sei lá quem que era. Falei, agora imagina que você trouxe para sua amiga ver a revista do Rodrigo Santoro. Eu vou pegar a sua revista, pego uma caneta e faço um furo e rabisco o olho, ou pego a foto do seu namorado e rasgo a foto do seu namorado. Não, professor, imagina que absurdo. Eu falei, então. Por que você tanto se ofende ou se magoa com, por exemplo, algum mal que eventualmente eu faça na representação do seu namorado ou do menino bonito da revista Capricho, né? Essa sensação de incômodo, né? Olha que interessante, né? A gente indo lá para aquela caverna que é o Instagram cheia de representações, né? E a gente ali olhando essa caverna horrorosa, acorrentados todos nós ainda no mundo pré-platônico, olhando, né? Será? Será que não é ali que a gente está? Como é que é isso, né? Então, e daí eu lembro que ali eu consegui provar para ela que a gente não está distante disso. Fala, Benjamin, que eu sei que você vai falar. Não, porque tu falando aí, Fábio, eu me lembrei de uma ideia que a gente tem, né, religiosa, pelo menos que eu conheço já há muito tempo, que é o seguinte: quando você reza uma missa, acende uma vela para para um morto, né, ou para os mortos, né, uma missa de iluminação das almas, essas coisas todas, você não deve fazer isso dentro de casa. Sempre fora de casa, numa igreja, numa capela, ou então pelo menos no terreno, fora de casa, porque se você começar a invocar dentro de casa, pode ser que eles fiquem dentro da sua casa, né? Que eles apareçam dentro da É sua mesmo? casa. Uhum. Então tem essa ideia. E eu estava lendo Santo Agostinho também, até num texto do Lacan, e ele estava falando sobre a oração, a reza, né? Vamos dizer o terço, por exemplo, das almas. Então, quando a gente reza, não é a palavra que ele diz. É muito interessante isso. Claro, tem aquela força, mas a força é uma força transpessoal. É uma força onde você cria uma redoma espiritual de proteção para poder, através dessa força, dessa repetição do Pai Nosso, da Ave Maria, se proteger e assim fazer uma boa meditação ou mandar bons fluidos e receber bons fluidos. Então a reza ela tem simbolicamente ela cria um campo protetivo, entendeu? E é legal como isso, se a gente for. Esse é a estrutura do funcionamento neurótico obsessivo, né? Para se proteger de um mal, a repetição, né? Então, tá dizendo que a reza é neurótica? Sim, ou contra-neurótica, né? No sentido de que ela sabe que ela está repetindo para fazer diferentemente
do neurótico que está fazendo sem saber que o faz, e por isso tem esse sintoma, e por isso não sabe lidar com isso, né? E vai lá para análise para entender, uai, por que que eu repito, né? Por que que eu estou repetindo isso, né? E é interessante, né, essa dimensão do ritmo, né? É por isso que eu, particularmente, por isso que eu gosto tanto da religião, ainda sem professar nenhuma. Porque eu acho que a religião é demasiadamente humana. Ela assim, não existe nada mais humano do que a manifestação religiosa, né? E pouco interessa, assim, sinceramente, sim. Para mim, tanto faz. Ah, mas será que Deus existe? Não sei e nunca vou saber, não me interessa, não é essa a questão. A questão é que o mundo da religiosidade diz de nós, ainda que nós vamos nos sentir apartados dele, porque ele conta dos nossos mecanismos, que a gente foi formado disso, né? E a gente não tem essa escolha, né? O ser humano foi feito dessa cultura. E isso tá tão encalacrado que não tem essa escolha. Ah, eu não quero. Ah, tá bom, não queira. Problema seu, né? E legal essa coisa dessa, como é que é? Dessa redoma, né? Protetiva, né? Que é a estrutura neurótica, né? E que é o que é, por exemplo, o poema, né? A dimensão do poema com seus ritmos, com suas rimas, com a sua melodia, se não essa dimensão musical, a musicalidade do poema, né? Vamos pensar na literatura, só para trazer uma ideia aqui, por exemplo, na literatura brasileira. Talvez, sem nenhum exagero, é um clichê literário, talvez um dos poetas mais sonoros da literatura em língua portuguesa no Brasil e com certeza no mundo, é, por exemplo, Cruz e Souza, Alfonso Guimarães e tal. Mas vamos pegar o Cruz e Souza, né? Poeta brasileiro da região do Sul, né? Santa Catarina, se não me engano, acho que é, né? Negro, né? Um nosso grande poeta negro, né? E um dos grandes expoentes do surrealismo, não, desculpa, do simbolismo brasileiro. Por exemplo, a principal obra dele, uma das principais obras dele se chama Missais, né? Porque a obra dele é construída como um missal, que é aquele folheto de missa, de você levar para a igreja. E a obra dele funciona como uma oração. O poema de Cruz e Souza é um poema de oração. Você reza o poema de Cruz e Souza, de Alfonso de Guimarães, de Charles Baudelaire, os simbolistas todos, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud. A dimensão da reza tá nessa poesia. Ainda que você tenha um bando de ateu, eles estão se incorporando à ideia da religiosidade, e muitas vezes muitos não são ateus, para fazer algo, falar, olha, isso diz do humano, né? Por esse funcionamento, né? Ou seja, a poesia, a reza, é a desneurose obsessiva, né? Ou a desneurose desobsessiva, né? Anti-obsessiva, é um amuleto contra ela mesma. Legal, né? Legal esse jogo da palavra, né? Como isso pode iluminar o que a gente está vendo aqui, né? Vamos lá. Com isso, chegaríamos a corroborar a concepção de Wundt, que vê a essência do tabu no medo dos demônios, como já vimos, página 49. O pressuposto dessa teoria, de que no instante da morte o parente amado torna-se um demônio, que aliás a ideia vem de Daimon, que não é do mal necessariamente, é um espírito, enfim, né, whatever, acho que ele vai entrar nisso, do qual os sobreviventes só podem esperar coisas hostis e de cujos desejos ruins devem guardar-se por todos os meios, é tão singular que inicialmente custa-lhe darmos crédito. Mas quase todos os estudiosos relevantes concordam em atribuir essa concepção aos primitivos. Como que é? Westermarck, pode ser? Que em sua obra Origem e Desenvolvimento das Noções Morais não dá, a meu ver, suficientemente importância ao tabu. Escreve o seguinte na seção Atitude entre os mortos. Os dados de que disponho levam-me a concluir que os mortos são encarados mais frequentemente como inimigos do que como amigos, e que Gibbons e Grant Allen se equivocam na afirmação de que, segundo a crença antiga,
A malevolência dos mortos dirige-se normalmente aos estrangeiros apenas, e eles nutrem paterna preocupação pela vida e pelo bem-estar de seus descendentes e companheiros de clã. Num livro notável, R. Klein Pohl utilizou os resíduos da velha crença em almas nos povos civilizados para examinar a relação entre os vivos e os mortos. Ele também chega à conclusão de que os mortos, com avidez homicida, arrastam atrás de si os vivos. Os mortos matam. O esqueleto, que hoje é a imagem da morte, significa que a morte mesma é apenas um morto. O vivo não se sentia a salvo da perseguição do morto, enquanto não havia uma extensão de água a separar os dois. Por isso as pessoas gostavam de enterrar os mortos em ilhas ou levavam-nos para o outro lado de um rio. As expressões aquém e além surgiram daí. Se vocês quiserem, tem desde a mitologia da Ilha do Tesouro do Robert Louis Stevenson na literatura, como, por exemplo, Piratas do Caribe, do Johnny Depp lá, né, que tem essa questão dos mortos, que vem pelo mar, do Pérola Negra, blá, 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 não é verdade? E ainda por cima, há que se lembrar do maravilhoso, insubstituível conto. Quem não conhece, por favor, conheça, leia, que é o chamado A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Né? Sempre lembrando que o rio, por excelência, é a grande margem de morte, já que para chegar ao mundo dos mortos você atravessa o rio Letes. E o rio Letes é conduzido por um sujeito chamado Aqueronte, né? Ou Queronte, que é aquele que você joga as moedas para que ele te faça atravessar a embarcação. O único que não passou pagando para Aqueronte foi um sujeito chamado. Como é que é? Vou lembrar o roupinha do nome do livro aqui, como é que é? Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome daquela divindade grega? Orfeu. O único que passa pelo Aqueronte sem pagar é o Orfeu. Por quê? Porque o Orfeu era poeta. O Orfeu inventou a poesia. E o que que o Orfeu faz? Ele canta. E o Orfeu era tão bom no chaveco que ele chaveca o Aqueronte e ele pode passar para o mundo dos mortos. Por quê? Porque ele domina quem? Quem? A palavra. Olha que louco. E ele vai falar, não tem nada a ver com psicanálise. Não? O que que tá lá no começo da interpretação dos sonhos lá? Como é? Sinecio superos aqueronta movebo, que é o que fala sempre o Christian Dunker nos livros, né? Se eu não posso mover os céus, moverei o submundo, moverei o inferno. Aqueronta movebo. Não termina lá o Christian Dunker falando, chama lá o barqueiro Aqueronta, né? Olha o rio da morte aqui, tá? Então, metáfora para morte com rio, com água para rio, ó, você vai achar em um monte de cultura, tá? Inclusive na cultura africana, que tinha como espelho d'água o limite entre mundo dos vivos e mundo dos mortos, né? E o nome do espelho d'água na mitologia iorubá, se não me engano, era Kalunga, tá? E tem um historiador radicado aqui no Brasil chamado Robert Slanes, que tem um livro chamado Na Senzala uma Flor, que explica essa questão do Kalunga, que é, ó, coisa mais linda do mundo. Que fala no texto aqui, né? Ok, vamos ver. Vou precisar sair, Marcinho. Ô, Marcinho, obrigado, querido. Valeu pela presença aí. Numa atenuação posterior, a malevolência dos mortos limitava-se às categorias a que se tinha de reconhecer um direito particular ao rancor, aos assassinados que perseguiam seus assassinos em forma de maus espíritos, aos falecidos sem que tivessem aplacado a ânsia amorosa, como os noivos. Aí, noiva cadáver, dá para brincar um monte disso, né? Mais originalmente, segundo Klein Paul, todos os mortos eram vampiros, todos tinham rancor aos vivos e cuidavam de molestá-los e roubar-lhes a vida. Foi o cadáver que fez surgir a noção de espírito mau. A suposição de que os entes mais caros transformavam-se em demônios após a morte suscita novas questões. O que levou os primitivos a atribuir aos seus mortos queridos esta mudança nos sentimentos? Por que fizeram deles demônios? Westermarck considera fácil responder a tais perguntas.
A morte é vista geralmente como o pior dos infortúnios. Daí se acreditar que os mortos estão muito insatisfeitos com seu destino, conforme as ideias dos primitivos. Uma pessoa morre apenas se for assassinada por magia ou violência, e uma morte assim tende a tornar a alma vingativa e irascível. Ela tem inveja dos vivos e anseia pela companhia dos velhos amigos. Não surpreende, então, que lhes envie doenças para lhe causar a morte. Mas a noção de que a alma desencarnada é, em geral, um ser maldoso, também está, sem dúvida, intimamente relacionada ao medo instintivo dos mortos, que, por sua vez, é resultado do medo da morte. O estudo das perturbações psiconeuróticas nos sugere uma explicação mais abrangente que inclui a de Westermarck. Quando uma mulher perde o marido ou uma filha, perde a mãe, não é raro que a sobrevivente seja acometida de dolorosas apreensões. Aqui chamamos de recriminações obsessivas, imaginando se não teria sido responsável devido a alguma imprevidência ou negligência pela morte do ente querido. Nenhuma lembrança dos cuidados que teve para com o doente, nenhuma objetiva refutação da suposta culpa conseguem pôr fim ao tormento que seria a expressão patológica de um luto e que gradualmente vai se extinguindo com o tempo. A investigação psicanalítica desses casos nos deu a conhecer o móvel secreto deste sofrimento. Aprendemos que, em certo sentido, as recriminações obsessivas são justificadas e apenas por isso são invulneráveis à contestação e objeções. Não é que o indivíduo enlutado realmente seja culpado da morte ou tenha incorrido em negligência, como afirma a recriminação obsessiva, mas nele havia mesmo algo, um desejo inconsciente para ele próprio, que não ficaria insatisfeito com a morte e que a teria provocado se tivesse poder para isso. É contra esse desejo inconsciente que reage a recriminação após a morte da pessoa amada. Essa hostilidade oculta por trás do amor no inconsciente existe em quase todos os casos de intensa ligação afetiva a determinada pessoa. E é o caso clássico, o paradigma da ambivalência dos afetos humanos. Essa ambivalência se acha, em maior ou menor grau, na constituição de todo o indivíduo. Normalmente, não é tanta que faça aparecer as recriminações obsessivas que descrevemos. Quando existe em abundância, porém, ela se manifestará justamente na relação com as pessoas mais amadas, ali onde menos seria esperada. A predisposição à neurose obsessiva, de que frequentemente nos servimos para a comparação na questão do tabu, parece-nos caracterizada por um altíssimo grau dessa ambivalência afetiva original. Se a gente pegar esse conceito do luto que ele está colocando para além da questão do luto somente de morte especificamente, e a gente pensar como o luto enquanto perda de afeto, fim de relação, tanto de pessoa, de pessoa com instituição, né? De períodos, lutos de processos de luto em geral, né? Se a gente for pensar desse jeito, e os limites entre luto e melancolia, nossa, como isso funciona, como isso caracteriza e como essas ambivalências se mostram nos processos neuróticos, assim, de modo a dizer que talvez nenhum ser humano vivente nunca tenha vivido sem experimentar esse tipo de experiência, né? Obrigada, Cláudia, obrigada por mais esse encontro. Camilo, precisa sair da. Tudo atenta. Beleza, valeu, Camilo. A Cláudia, obrigado por mais esse encontro. O que é BFS? Não sei. Bom fim de semana, né? Bom Ah, fim de semana. tá legal, obrigado. Como assim, Cláudia? Não vai ter o vídeo da sexta-feira na sala? Como é que é isso? Né? Espero que tenha. Hum, hum. Vamos lá, então. Agora conhecemos o fator que pode explicar o pretenso demonismo das almas recentes e a necessidade de proteger-se de sua hostilidade mediante os tabus. Se supomos que a vida emocional dos primitivos possui elevado grau de ambivalência, semelhante ao que, conforme os achados da psicanálise, atribuímos aos doentes obsessivos, torna-se compreensível que após a dolorosa perda seja necessária uma reação à hostilidade latente do inconsciente,
tal como foi mostrado nas recriminações obsessivas. Mas essa hostilidade, penosamente sentida como satisfação pela morte no inconsciente, tem outro destino no homem primitivo. Ele defende-se dela, deslocando-a para o objeto da hostilidade, para o morto. A esse processo de defesa, que ocorre tanto na vida psíquica normal como na patológica, chamamos de projeção. Olha aí a projeção. O sobrevivente nega que jamais tenha abrigado impulsos hostis em relação ao morto querido. É a alma do falecido que agora os abriga e que durante todo o luto se empenhará em concretizá-los. Embora a defesa mediante a projeção seja bem sucedida, o caráter de punição e de arrependimento dessa reação afetiva se mostrará no fato de ele sentir medo, de impor-se renúncias e submeter-se a restrições que em parte são mascaradas de medidas de proteção contra o demônio hostil. Assim, notamos mais uma vez que o tabu cresceu no solo de uma postura afetiva ambivalente. O tabu dos mortos também deriva da oposição entre a dor consciente e a satisfação inconsciente com a morte à vida. Sendo esta a origem do rancor dos espíritos, é natural que os sobreviventes mais próximos e outrora mais amados devam temê-los mais do que todos. Também nisso as prescrições dos tabus, como sintomas neuróticos, têm duplo significado. Por um lado, em seu caráter restritivo, dão expressão ao luto e, por outro lado, revelam nitidamente o que desejam ocultar, a hostilidade ao morto, agora fundamentada como legítima defesa. Aprendemos a ver uma parte das prescrições dos tabus como o medo da tentação. O morto não tem defesa. Isso deve incitar a satisfação dos impulsos hostis a ele, e a essa tentação tem de ser contraposta uma proibição. Mas Westermarck tem razão quando afirma que os selvagens não distinguem entre mortos que morreram naturalmente ou violentamente. No pensar inconsciente, aquele que teve uma morte natural também foi assassinado. Os maus desejos o mataram. Ver o ensaio seguinte desta série, Animismo, Magia e Impotência dos Pensamentos. Quem se interessa pela origem e significação dos sonhos com morte de parentes próximos, dos pais e irmãos, poderá constatar no indivíduo que sonha, na criança e no selvagem, uma total concordância na atitude em relação ao morto, fundada na mesma ambivalência emocional. Já nos opusemos à concepção de Wundt, segundo a qual a natureza do tabu está no temor ante os demônios, mas agora concordamos com a explicação de que o tabu dos mortos deriva do temor à alma transformada em demônio. Então vamos lá, né? O morto morre, a pessoa morre, aí esta alma do morto vai se transformar em demônio pelo mecanismo da projeção. Né? Aquilo que eu tenho de incômodo em relação ao morto, o medo que eu tenho, o ódio que eu tenho, o afeto que eu tenho, eu projeto no morto, o morto não pode se defender. E daí esse morto fica essa figura má, essa figura fantasmagórica, esse demônio. Eu preciso enfeitar o morto com os meus enfeites de horror, né? Projetando nesse outro, né? Aquilo que sou eu mesmo. Vamos brincar de Melanie Klein aqui, né? Eu projetar o seio mal, introjetar o seio bom, né? Ou o contrário, né? Projetar no morto. Ah, o morto era a coisa que, quando a pessoa morre, tem um oposto, né? A pessoa morre e vira santa, vira maravilhosa, vira perfeita, não tem defeitos. E o defeito somos nós, que aqui ficamos, né? E daí é o contrário do mecanismo, né? Que você tem a introjeção, né, do seio mal, né, e a projeção do seio bom. Esses mecanismos projetivos, que a gente vai ver na Klein também, né, enfim, de modo geral, na psicanálise como um todo, né, é o que ele está começando a trabalhar aqui, né? Transformar em demônio. Isto parecia uma contradição. Não nos será difícil resolvê-la, porém. É certo que admitimos os demônios, mas não como algo derradeiro, indecomponível pela psicologia. Nós conseguimos chegar por trás dos demônios, por assim dizer, ao percebê-los como projeções dos sentimentos hostis que os sobreviventes abrigam em relação aos mortos.
os sentimentos díspares em relação ao morto, ternos e hostis, em nossa bem fundada suposição, procuram ambos vigorar, por ocasião da perda, como luto e como satisfação. Inevitavelmente, haverá um conflito entre os dois opostos e, comum deles, a hostilidade é inconsciente. De forma total, ou na maior parte, o resultado do conflito não pode ser a subtração de uma intensidade da outra e a consciente fixação do saldo, como sucede, por exemplo, quando perdoamos a uma pessoa querida um agravo que nos fez. O processo se resolve, isto sim, mediante um mecanismo psíquico especial, que a psicanálise costuma chamar de projeção. A hostilidade da qual o indivíduo nada sabe nem quer saber é jogada da percepção interna para o mundo externo, é desprendida da própria pessoa e empurrada para outra. Não somos nós, os sobreviventes, que nos alegramos por nos livrarmos do morto. Não. Nós o pranteamos, mas curiosamente ele se tornou um demônio ruim, que teria satisfação com nossa desgraça, que procura nos causar a morte. Os sobreviventes precisam, então, defender-se desse inimigo mau. Estão aliviados da opressão interna, mas apenas a trocaram por um apuro externo. Não se deve excluir que esse processo de projeção, que transforma os falecidos em inimigos malévolos, encontre apoio nas hostilidades reais que deles são lembradas e que efetivamente eles podem ser recriminadas, ou seja, em sua tirania, dureza e injustiça, e no que mais constitui o pano de fundo até as mais afetuosas relações entre as pessoas. Mas a coisa não pode ser tão simples que baste esse fator para nos tornar compreensível a criação dos demônios através da projeção. Certamente as faltas dos mortos explicam, em parte, a hostilidade dos que a eles sobrevivem, mas não influiriam se estes não desenvolvessem por si próprios tal hostilidade, e o instante da morte seria a ocasião mais inadequada para lembrar as recriminações que justificadamente podiam fazer àqueles. Não podemos prescindir da hostilidade inconsciente como o motivo que normalmente atua e verdadeiramente move. Essa corrente hostil ante os parentes mais próximos e mais queridos, podia ficar latente enquanto eles viviam, isto é, não revelar-se à consciência nem de forma direta, nem indireta, mediante uma formação substitutiva. Com a morte das pessoas simultaneamente amadas e odiadas, isso já não era possível. O conflito tornou-se agudo. O luto proveniente da ternura, intensificada, tornou-se, por um lado, mais impaciente com a hostilidade inconsciente pela via da projeção. A formação do cerimonial em que o temor de ser punido pelos demônios acha expressão e, com a passagem do tempo, também o conflito perde em agudeza, de maneira que o tabu desses mortos pode se enfraquecer ou cair no esquecimento. O problema desses mecanismos projetivos é que seria muito bom, muito justo, muito maravilhoso e muito fácil se a gente fizesse isso só com os mortos. O problema é que a gente vive todos os nossos dias microlutos e nós projetamos as nossas fantasias nas pessoas, de modo que nós vestimos um óculos que não nos deixa ver o real. E para o nosso desespero, hoje eu estou lacaneando que só, né? E para o nosso desespero, não é possível acessar o real sem algum óculos, porque o real nos é completamente imperceptível. Nós somos toupeiras, nós somos marmotas completamente cegas ao real. E o que nós podemos fazer é ter consciência dos óculos neuróticos que vestimos. Bonito, hein? Trágico. Me empolguei. Mas é interessante, né, Fábio, que dentro disso que tu está falando, é verdade, pensando no que ele está dizendo aqui, nós deveríamos ver os mortos assim como uma presença muito satisfatória, né? Assim, mas imagina, tu tá deitado de madrugada, aí aparece
né, um fantasma ali na tua frente, dá um medo de esfriar a alma, né? né? De esfriar, de gelar a espinha, né? Por quê, né? Ser uma pessoa às vezes querida, uma pessoa que a gente queria ver de novo, mas a reação é de sair correndo, né? Tem você me falando assim me fez lembrar, tem um poema de um poeta, e agora, hein? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem depois eu procuro e mando no grupo lá. Se chama Jaime Sabines, né? Que ele fala assim: por quê? Por que dar flores aos mortos, né? Por que pranteá-los? Por que colocá-los a sofrer, jogar pá, terra, cal? A gente deveria criar uma casa e ele começa a contar que a gente deveria cultivar os mortos, né? Quem sabe eles voltariam a viver, né? E é um texto bonito, né? Inclusive a gente musicou esse poema, já fez com som. Mas o que acontece na real é que a gente vê ele como uma figura extremamente perigosa e hostil, né? Sim. E se a gente pensar no ritual dos mexicanos lá do Dia de los Muertos, né? Que tem as caveiras lá, né? O que que é o Dia dos Muertos, senão essa coisa, porque eles têm uma coisa de desenterrar morto mesmo, né? Eu vi uma variação do Rito de los Muertos numa comunidade, não sei se mexicana, em algum lugar da América Latina, que cara, eles desenterram os mortos mesmo, cara, enfeitam os cadáveres, assim, né? E põem os caras e vão pra festa com os mortos, né? E vão com os mortos E, mesmo. e se for ver, talvez isso aí seja uma forma de superar todo aquele medo projetivo, né? Parece que sim, que o mecanismo não dá pra não pensar nisso como mecanismo terapêutico, né? De talvez se convencer da mortidade do morto. Falar, o morto é Sim. morto, né? E daí poder lidar com essa questão da morte, né? A gente sabe que aqui, no final das contas, né, a neurose obsessiva, me parece que o neurótico obsessivo é aquele que sofre de futuro, né? Ele tem muito futuro, né? E esse futuro, em última instância, é a morte, né? Então, ele é um sujeito perseguido pela morte, né? O neurótico obsessivo, né? O neurótico obsessivo somos esse perseguido, né? Pela morte esse peso do inevitável o persegue. E o que ele pode fazer é viver as voltas, né? Nesse mecanismo, repetindo as suas sentenças, as suas orações, né? É um mecanismo. O Freud, eu não sei se é aqui nesse texto que ele fala, não lembro qual texto, que o Freud fala, né, que o neurótico padece de uma religião própria, uma religião neurótica obsessiva, uma religião individual, né? Com seus ritos e tal, né? E é sobre isso, é sobre essa proteção mesmo, né? Inclusive tem uma história da, das sandálias viradas de cabeça para baixo. Se Ah, deixar a sandália virada de cabeça para baixo ou a porta do armário aberta, a tua mãe vai morrer. Então o cara volta lá do trabalho para saber se deixou a chinela de girada, é, exatamente, né? não é? Então É, toda hora alguma coisa de muito ruim vai acontecer se eu fizer isso ou aquilo. tem um amigo que ele é escritor, ele fez muito vídeo de TikTok contando historinhas que depois viraram crônicas, assim, o Tiago Dantas, assim, é um ótimo cronista e tal. E a gente já entrevistou ele aqui, aqui vai ficar gravado no canal Cultura Crítica e Psicanálise, né? A gente entrevistou ele numa live, tá lá no canal. E ele tem uma história que ele fala, né, que ele deixa a chinela de manhinha virada, né? E que depois ele se atormenta com a chinela de manhinha, né? E tem todo um conto que ele entorna a chinela de manhinha e tal, né? É sobre isso, né? É interessante que é essa relação com a mãe, né? Que coisa mais psicanalítica, né? Essa coisa de que a chinela virada seria alusão à mãe e tal, né? Como é uma marca, enfim. A gente é completamente atravessado por essas questões, né? Completamente atravessado pelas questões, né? Não tem como fugir, não tem como fugir. Nos organiza, né? Mas vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho? Vamos ver. Deixa eu ver. A essa hora, o que que vocês acham? Vocês querem parar por aqui ou vocês querem que a gente vá mais um pouquinho? O que que vocês dizem?
Vamos ver. Enquanto somos aqui, estamos conversando. Aqui já, aqui já tá 5h30 e são 6h30, né? É, É melhor a gente parar por aqui, né? tá maravilha, Hoje é, paramos. hoje é sexta, né? É, sempre será nesse Pois dia. é, sempre será. É pré-sexta, carnaval, né? Quando começa o carnaval, gente? Acho que o Sexta-feira carnaval. que vem. Que Isso, vem? Tá, daí. Aqui já, desde janeiro que é carnaval, mas sexta-feira que vem oficializa. É, oficializa, é isso eita, mesmo. tô vendo que não vai ter coro sexta que vem, hein? Também, em pleno Ou- carnaval, o cara quer ficar falando de morto, né? Que absurdo, né? É, Pois Ah, não é, tem, rapaz? Aí, tem- assim, em cima do carnaval, é morto e carnaval é meio, né? por favor, eu, né? Por eu favor, vou, né? eu vou sair na sexta e só vou aparecer em casa na quarta. É. Eu vou praticar um ritual que eu vou bater na madeira 3 vezes, ó. Pois Partido. Bom, é. então marcando aqui, paramos na página, no PDF, página 70, no PDF. Bom, na vou aqui, parte 4, né? Daí depois eu acho no escrito onde foi. Mas paramos na parte 4 que vai começar no tendo assim, né? Tendo assim. A gente vai marcar daqui. Deixa eu ver o recado aqui no chat. Opa, Caio. A morte é um tabu muito louco. KKKK. A gente nunca vai ter compreensão dela. Quando alguém próximo morre, a gente não tem experiência da morte, tem a experiência do luto pela morte do outro. Quando a gente experienciar a nossa própria morte, finalmente achar que vai entender, acabou a consciência, nosso psiquismo buga. Tem duas referências que eu acho que importantes sobre isso, aquela famosa reflexão do Hamlet, né? Quando ele começa lá ser ou não ser, o que é mais nobre para o espírito, ele está refletindo sobre a finitude ali, né? Aquele é um longo monólogo de Hamlet sobre o significado da morte, né? E que a gente sempre imagina como ele pegando o crânio e falando ser ou não ser, mas lembrar, viu, gente? A cena do que ele pega o crânio é do palhaço Yorick, não é a cena do ser ou não ser, tá? Lembrar que na nossa mítica fundiram as cenas, né? Mas não, né? E tem E, uma música do Karnak, uma banda do André Bujanra, que como é que ele é? Que ele fala como é que é? É, que quem nasce chora e quem morre sorri. No primeiro disco do Karnak, né, que ele fala assim, o refrão é assim, como é que é? Bahia é terra de dois irmãos, governador da Bahia é Cosme São Damião, quem tem que ir, quem tem que vir, que venha, quem tem que ir, que vá. Procura essa música da banda Karnak, do André Bujanra, no primeiro disco do Karnak, né? Que fala nessa coisa de quem nasce de quem nasce chora e quem morre sorri, né? Enfim, é legal, é bem essa ideia que o Caio está trazendo. Fala, Benja. não que tu falaste do Hamlet, eu li já há um tempo atrás, já há bastante tempo, eu acho. E se eu não me engano, é que ele encontra o fantasma do pai, né? No Uhum. início, não é isso? No início, ele encontra o fantasma do pai É, dele, que diz que foi isso. morto É, pelo irmão que se casou com a mãe, né? é. E aí que dá toda a história, que todo o fio da história do Hamlet, né? Que ele tem uma Uhum. conversa com o fantasma do pai Sim, o dele, fantasma do pai. né? Totalmente psicanalítico. Bom, aí assim, tem um crítico literário que é o Harold Bloom, que ele fala assim que o Freud tinha complexo de Hamlet e a psicanálise é complexo de Shakespeare, né? Porque ele fala assim, olha, o Freud, bom, isso é assim, eu me lembro se eu não me engano, no Inibição, Sintoma e Angústia, que a gente vai reler lá com o Fabiano, aqui no IB, aqui, né, no IB, né, que a gente transita aí no IB e tal, é, cita direto, assim, em vários textos, né, do Freud. E o Freud é um grande leitor do Shakespeare, né? Se alguém aqui quiser se aventurar nessas coisas entre literatura e psicanálise, que lê Shakespeare, cara. Vai ler Shakespeare, sim, nossa,
Macbeth também tem os fantasmas das 3 mulheres que aparecem para Macbeth e tal, questão, parricídio, morte de Ofélia, Ofélia morta nas águas. Cara, a psicanálise foi construída em cima de Shakespeare. Assim, é muito legal ver como é muito Shakespeare, né? E vale muito a pena, vale muito a pena. E é isso, gente. Então ficamos por aqui. Eu já cancelei o compartilhamento e dá um tchau para quem vai ficar na gravação, que agora eu vou parar a gravação.